Pai do Senhor, mais um sábado como especial, vou falar sobre o perdão de Deus, como podemos alcançar. A Bíblia nos ensina sobre que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que está sempre disposto a perdoar a nós. Nós como sua criatura, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas das vezes nos enganamos a pensar que Deus perdoa quando nós falamos sobre Deus perdoar meus pecados. Acabou. No livro de Hebreus, capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que confessa seu pecado e não abandona, não alcança a misericórdia. Mas Deus tem misericórdia, Deus perdoa aquele que confessa seu pecado, abandona. Então, existem alguns requisitos que podem fazer com que você e eu possamos alcançar o perdão de Deus. Todo ser humano nasceu com pecado, pecado nos leva no inferno. A nossa alma está destinada para o inferno. Não importa o que nós façamos, como diz Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos no pecado e no pecado nós iremos. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós pensamos que Deus perdoa, não sei o que falar, perdoamos, ponto final. Mas vivemos uma vida de pecado, uma vida que não glorifica o nome de Deus. Muitas das vezes pais dizem que foram perdoados por Deus, mas vivem na vida da fornicação, que é sexo antes do casamento, alguns de adultério que têm relacionamento com pais amantes ou babies e fora do casamento, outros vivem no mundo de corrupção, de mentira, de desonestidade. Esse tipo de prática nos mostra ainda que essa pessoa de fato não foi perdoada por Deus. Por quê? Porque Deus não perdoa uma pessoa que não se arrependa. Antes mesmo do perdão de Deus se refletir, é necessário de nossa parte, primeiro, reconhecermos que somos pecadores. Segundo, confessamos esses pecados e nos arrependemos. Deixar arrependimento tem a ver com mudança de ideia, mudança de mentalidade, mudar tudo. Nos convertemos, acima de tudo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nos confessamos nosso pecado, reconhecemos como pecador, nos confessamos os nossos pecados, abandonamos nossos pecados, automaticamente o perdão de Deus cai. E quando cremos na pessoa de Jesus, porque quem houver arrependimento e crê em Cristo Jesus, temos que arrepender e converter-nos. Ou seja, arrependimento tem a ver com mudança. Se ofendia, já não ofende mais. Porque sabe que a ofensa não é perante a Deus, não é certo, é pecado. Que se fornicava, já não fornica mais. Se pensava que o bom comportamento te salva, já não pensa mais. É mudar de ideia, é mudar de rumo, é sentir nojo pelo nosso pecado, é sentir abominação pelos nossos pecados, e não só sentir, deixar e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Quando uma pessoa faz isso, automaticamente pela fé, de forma sincera e verdadeira, como nosso Deus é verdadeiro e real, Ele perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus pecado não me lembrarei mais. Do teu pecado, não importa o que fizeste, Deus não se lembra mais. Segundo, Deus não só perdoa os nossos pecados, Deus faz algo muito interessante. Deus coloca o nosso nome no livro da vida. Deus nos faz seus filhos. A Bíblia nos ensina que somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo e tudo que era passado passou. Deus nos considera todo o nosso passado. Seríamos no mundo da gravidez, no mundo de mentira, de fornicação, de adultério, de corrupção, de mentira, tudo Deus perdoa. E Deus faz nova criatura e um rumo novo que é destino a alma para o céu. Por outra, não só Deus perdoa, Deus dá alguns privilégios em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita na parte que é cristã. Habita e faz nele morada. O capacita, o fortalece para que ele cresça através da meditação da palavra de Deus, da oração, em graça, em conhecimento e em santidade. Deus faz isso por quê? Porque Deus nos ama. Então, quando você não aplica isso, não se confessou, não abandonou o pecado, não crê em Jesus como Salvador, meu irmão, o perdão de Deus não alcançou a sua vida, porque Deus nunca se compromete em perdoar uma vida que ainda tem compromisso com o pecado. E Deus, quando faz isso, Deus nos transforma. O Paulo disse que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, da qual sou o principal. Ou seja, nenhum de nós éramos santos. A razão pela qual Cristo veio para os doentes, como médico para conseguir nos salvar da nossa enfermidade, que era para ir para o inferno do pecado. E quando cremos em Jesus Cristo, Ele nos cura, nos sara. Então, Deus de facto muda a vida. Eu vou contar um pouquinho sobre a história de um homem que durante 12 anos impactou a Ásia, que é Paulo. Paulo, ele
era perseguidor da igreja. Lá em Damasco, Atos 9, quando estava a perseguir a igreja, a Bíblia nos ensina que ele teve impacto com Jesus. Paulo conheceu Jesus, reconheceu que estava a pecar, por outra reconheceu que é pecador, e Paulo aceitou Jesus como Messias enviado para conseguir salvar. Paulo, de perseguidor para seguidor de Cristo. E Deus perdoou. Claro que Paulo matou pessoas, tipo, acho que ele matou, fez coisas que não deve, e tem, acho que ele destruiu cristãs, mas quando conheceu Jesus, Deus perdoou os seus pecados. Não existe pecado que o sangue de Jesus não perdoa. Arrependamos dos nossos pecados. Arrependamos da nossa maneira de viver do pecado. Amado, se o que és é pela graça do Senhor. Então, vamos pedir perdão a Deus bem. Reconhecemos, confessamos, arrependemos e aceitar Jesus. E só assim, então, Deus que nunca mente é fiel, vai nos perdoar, vai nos restaurar e veremos para Ele. E quando Deus nos perdoa, somos parte do povo de Deus. Somos sacerdócio real. Somos povo de Deus separado. Agora somos luz para conseguir iluminar as trevas. Somos sal para conseguir salgar. Porque Jesus nos perdoou. E Paulo fala muito em Romanos 8 que quem condenará aquele que Cristo já perdoou? Em Romanos 8:1 diz que já não há condenação àquele que está em Cristo. Aquele que fez isso que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que confessou o seu pecado. Aquele que reconheceu, aquele que abandonou, aquele que aceitou Jesus como Senhor na sua vida, Salvador. Aquele agora que é filho de Deus. E claro, não vou pensar, não vou agir como diz em Romanos 12. Espero que em nome de Jesus conheça esse perdão, que esse perdão te alcance pela fé em Cristo Jesus. Deus nunca mente, a sua palavra é fiel. Se confessarmos nossos pecados, aceitamos a nossa posição e cremos em Jesus que veio morrer pelos nossos pecados, Deus nos perdoa. E o perdão de Deus é dado a todos aqueles que creem em Jesus, e Deus transforma a nossa vida para a honra e glória do seu nome. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, recebamos o perdão de Cristo.